Salve galera, o tema do vídeo de hoje é: o que é um governo progressista? Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Note, nos últimos anos passou por vocabulário político a ideia de progressista, partido progressista, movimento progressista, tal pessoa é progressista, governo progressista. Na prática, a gente chama de governo progressista um governo que não é de esquerda mesmo, mas que não é um governo de direita. Então, um governo progressista é um governo meio de transição ali, né? É um governo assim, opa, não é de esquerda, opa, não é de direita, é um governo progressista. E no Brasil de Bolsonaro, no Brasil da extrema-direita, tendencialmente tem virado sinônimo de ser progressista não ser fascista, ao ponto que o PSDB passou a ser chamado de direita democrática, de centro-direita, ou até de centro-esquerda. Outro dia desse eu vi entrevista, né, do Reinaldo Azevedo com Breno Altman, em que ele fala que na eleição de 2002 foram 2 candidatos de centro-esquerda para o segundo turno. Aí eu fiquei confuso, né? Eu falei, segundo turno em 2002? Foi o Lula? O Serra? Centro-esquerda o Serra é centro-esquerda porque o PSDB, né, porra, é um partido ali progressista, mais liberal do mercado, segundo o Reinaldo Azevedo. Então tem essas doideiras. E aí, veja, concretamente, o que é um governo progressista? A gente chama de um governo progressista uma composição política de forças em que as bandeiras históricas da classe trabalhadora não avançam, algumas políticas públicas são acatadas e é feito um governo para a burguesia. É basicamente isso. Então o que a gente chama de governo progressista é, via de regra, um projeto político que tem algum nível de compromisso em termos de política social, em termos de não descer a mão 100% da repressão dos movimentos populares, não ser reacionário no campo da cultura, no campo dos costumes, só que faz um governo que é um governo burguês como qualquer outro. Então é um governo burguês com acento social. Vamos pensar a partir do caso concreto aqui de Pernambuco. Recentemente, né, o novo prefeito de Recife, o João Campos, que tem a vice a Isabela de Roldão, que é do PDT, aprovaram o novo plano diretor da cidade. O que é o plano diretor? O plano diretor é basicamente a diretriz do poder público municipal que vai dizer como a cidade vai crescer, o que pode ser construído, onde pode ser construído, como... Enfim, é como se fosse o esqueleto da cidade. O plano diretor do Recife foi uma cópia do plano diretor de Salvador. Salvador, governado pelo DEM, Salvador do carlismo, da família lá do ACM e tal. Fizeram um plano diretor que é uma mãe, como se diz, para as construtoras, para a especulação imobiliária, contra o meio ambiente, contra a moradia popular. Então a Moura do B, por exemplo, vai gostar muito. E foi um plano diretor sem debate público, praticamente sem audiências públicas, sem debate com a sociedade, sem justificativa técnica, sem porra nenhuma. Aí você veja, o governo do João Campos. O João Campos vai toda semana da declaração de que mendigo tem que morrer, de que é contra mendigo, de que bandido bom é bandido morto, que gay tem que apanhar, que mulher tem que ficar em casa, que negro é macaco, que é amaldiçoado veio da África. Ele não faz nada disso, tá ligado? Ele não é o prefeito de Curitiba que toda semana dá uma declaração nazistoide falando que Curitiba é boa porque a galera que veio da Europa, porque aqui a gente tem sangue europeu e tal. O João Campos não faz nada disso. Só que na hora de definir aquela que é uma das políticas públicas mais importantes no âmbito de urbanismo e planejamento urbano da cidade, é uma política que não difere nada do DEM, que é um partido da direita neoliberal tradicional. Foi quase que um copia e cola do plano diretor de Salvador. Aí vamos passar, por exemplo, para outra área importante, a área de gestão do serviço público, né, defesa do funcionalismo público. Aqui em Pernambuco, como vocês sabem, eu sou professor, né? O governo do PSB não faz um concurso público para a área de humanas há mais de 10 anos para professor. Hoje, metade dos professores da rede de Pernambuco são contrato. Aliado a isso, o governo de Pernambuco tem várias e várias práticas antissindicais de perseguição a quem faz sindicalismo e estabelece políticas de bonificação em que premia se você não participar
de nenhum movimento sindical, se não tiver paralisação de aulas, se não tiver que fazer reposição, nem nada disso. Veja, é uma política de gestão do funcionalismo público que não difere em nada da política histórica do PSDB em São Paulo, que é não fazer concurso público, contratar força de trabalho, principalmente por contrato precário, porque facilita, por exemplo, o processo de demissão de grevistas, de líderes grevistas, de alguém que aderiu à greve, e garantir mecanismos de remuneração, de pagamento, de bonificação para a escola que dificultem a adesão à greve, a debates, a paralisações, a passeatas e por aí vai. Qual é a diferença, sabe, do governo Paulo Câmara pro governo do PSDB em São Paulo? Aí, outro exemplo que a gente poderia dar. O Paulo Câmara, a primeira eleição que ele ganhou, ele prometeu que a passagem de ônibus iria para 2,15, seria bilhete único. Para quem não é de Pernambuco, só explicando. Aqui na região metropolitana, você tem dois grandes anéis, né? O anel A e o anel B, que são, por assim dizer, trajetos em que você tem vários ônibus, várias linhas, que tem uma passagem no anel A e tem vários ônibus, várias linhas que tem outro tipo de passagem, o anel B, são valores diferentes. O governador Paulo Câmara, na época da campanha, prometeu unificar bilhete único 2,15, então acabou a diferença do anel A e do anel B, com integração temporal. Então, se você pagasse o bilhete 2,15, você poderia, por 4 horas, pegar que ônibus você quisesse na região metropolitana. Você pensa assim, porra, proposta massa. Foi cumprida? Foi não. O governo de Pernambuco mantém o mesmo modal de transporte, a mesma política urbana, a mesma política de mobilidade do governo Jarbas e a mesma política, por exemplo, do governo do PSDB. E se brincar em alguns aspectos é até pior que a política de mobilidade do PSDB, porque Recife, por exemplo, tem o trânsito mais lento do Brasil, está entre os 10 mais lentos do mundo. Depois o pessoal fala que pernambucano é bairrista. Não é não, pô. É que até na desgraça a gente se amostra, né? Que aqui é o trânsito mais lento do Brasil. Tá aqui em Recife. E Recife tem uma linha de metrô que é ridícula, né? Que é tipo assim, uma linha de metrô Jaboatão Recife, outra linha de metrô Recife Jaboatão. Acabou. É um inferno aqui. Você gasta em média 2 horas e meia, 3 horas para sair, por exemplo, de Jaboatão e chegar no centro do Recife entre 5 da tarde e 7 horas da noite. Um inferno. É um caos de transporte e mobilidade. Eu até fiz um cálculo aqui, não fiz sozinho, evidentemente, porque matemática não é bem meu forte, mas fiz um cálculo aproximativo que é uma família trabalhadora. A família trabalhadora que pega, você tem uma pessoa que pega 2 transportes por dia para ir e voltar do trabalho de segunda a sexta, quanto essa pessoa gastou a mais porque a promessa do Paulo Câmara para garantir o interesse das empresas de ônibus não foi cumprido de estabelecer bilhete único no valor 2,15. Aí veja, uma pessoa, um trabalhador, uma trabalhadora de 2015 para cá foi consumido da sua renda para virar lucro para as empresas de ônibus. Quem pega anel A, o valor de R$ 3.656,04. Quem pega o anel B, foi consumido o valor de R$ 7.791,06. Aí imagine que numa casa tem uma família, um homem e uma mulher, né, um casal, e aí ele pega anel A e ela pega anel B. Essa família, nos últimos 7 anos, por causa de uma política, uma promessa não cumprida para agradar as empresas de ônibus, essa família pagou para as empresas de ônibus a mais R$10 mil. Então, quando você para olhar a política de transporte, para olhar a política urbana, você para olhar muitos aspectos da política de educação, da política de saúde. Por exemplo, a gestão da saúde aqui em Pernambuco é marcado por uma política privatista, tal qual o PSDB em São Paulo. O IMIP, né, que é uma organização social, recebe rios e toneladas de dinheiro com várias coisas, no mínimo suspeitas, para gerir vários elementos do sistema de saúde de Pernambuco dentro de uma lógica de privatização da gestão dos serviços de saúde. As pessoas, até acham legal porque chegam no hospital Miguel Arraes, por exemplo, o atendimento é legal, o pessoal acha bom. Só que o que a pessoa não sabe é que o custo daquele atendimento é muito maior do que deveria ser, porque tem uma organização social gerindo o hospital, tendo um lucro gigantesco por fora, e tem funcionários trabalhadores
com contratos precários que poderiam ser concursados, ter um serviço estável, ter uma ligação com aquele local de trabalho, e o governo está pagando muito menos e, por exemplo, ter construído outro hospital, ter construído mais UPAs em parceria com o governo federal. Percebe como é que funciona a coisa? Então, note, é claro que em política, às vezes, a gente tem que escolher o menos pior, às vezes a gente tem que escolher o inimigo que a gente quer lutar. Suave, isso acontece. Agora, a gente não pode se acostumar com essa lógica de governos progressistas que, na verdade, são apenas governos que não são violentamente neoliberais e que não são fascistas, que é o caso do PSB. Veja, o governo do PSB aqui não é de esquerda, não é de centro-esquerda. O governo do PSB aqui é um governo de direita que não tem uma política de extrema-direita e que preserva algum grau de mediação em políticas sociais e em política de proteção e promoção dos direitos humanos. E só. Mas no âmbito da política urbana, da política de transporte, da política frente ao funcionalismo público, da política de segurança, né? Porque durante a gestão do PSB, a população carcerária aqui triplicou. A violência contra a população negra e a violência nas periferias não para de crescer. Então, se a gente quer pensar um projeto para a classe trabalhadora, se a gente quer pensar um projeto de revolução brasileira, nosso objetivo não deve ser formar governos progressistas, prefeituras progressistas. Até porque, nos anos 80, no Brasil, a gente teve várias experiências de prefeituras que foram usadas concretamente como instrumento de mobilização e luta popular. Que é o caso que vocês conhecem, né, da prefeitura da Luiz Erundina em São Paulo, prefeitura do Olívio Dutra em Porto Alegre, a Maria Luísa Fontinelli, enfim, prefeituras que com todos os limites foram instrumentos de mobilização, de politização, ajudaram em alguns aspectos da própria organização da classe trabalhadora. Por exemplo, os mutirões de construção por moradia, e aí que, sem entrar num debate urbano, se esse é o melhor modelo de construção de moradia popular, se esse é o melhor modelo de projeto arquitetônico e urbanístico, mas os mutirões tocados no governo da Luiz Erundina ajudaram na própria organização popular, porque de vários mutirões se fortaleceu formas de organização popular que ou eram muito fracas ou até foram criadas, né? Novas formas de centros comunitários, começou o trabalho sindical, a galera se organizou em partidos e por aí vai. Hoje, essas prefeituras, esses governos de estado significam só não serem fascistas e não serem abertamente, violentamente neoliberal. E a gente precisa de mais. A gente precisa de muito mais. A gente não pode se conformar com isso. A gente não pode, por exemplo, aqui em Pernambuco, achar que o debate é o continuismo do PSB, que depois de 16 anos no governo federal e quase 10 anos na prefeitura, Recife é a capital mais desigual do Brasil. Pernambuco tem o maior desemprego do Brasil, né? Pernambuco tem mais de 19% de desemprego. Na região metropolitana aqui do estado, tem mais de 21% de desemprego. Pernambuco tem 1.750 obras paradas. É campeão nacional também de obras paradas, disputando ali com o Rio Grande do Sul, com o Rio de Janeiro. Então a gente não pode, por exemplo, no debate eleitoral do ano que vem, 2022, se acostumar com a ideia de que não... De um lado tem o Anderson Ferreira, fundamentalista, aliado de Bolsonaro. Do outro lado tem o Miguel Coelho, né, também aliado de Bolsonaro, porque o pai dele, o Fernando Bezerra Coelho, o padrinho político, é líder do governo Bolsonaro na Câmara. Do outro lado tem a tucana Raquel Lira. E aí não, só tem figuras de direita, em contraponto, é o progressismo do PSB. Não, são diferentes projetos de direita disputando o governo de Pernambuco. Se a gente pauta um projeto político de independência de classe, de organização da classe trabalhadora, de fortalecimento das lutas populares e de fazer de todas as lutas, e inclusive do debate eleitoral, um instrumento para pautar e para lutar pela Revolução Brasileira, a gente precisa ter também no debate eleitoral uma candidatura comprometida com um projeto revolucionário, um projeto popular, um projeto socialista. É por isso que o PCB se comprometeu a contribuir nesse debate, a contribuir com a candidatura popular, radical, revolucionária, que não só vise um bom desempenho eleitoral, mas vise também organizar a classe trabalhadora, elevar sua consciência. O partido aqui em Pernambuco me colocou a tarefa de ser pré-candidato ao governo do estado, né? Tarefa que eu aceitei. Nós estamos fazendo esse debate nas ruas, nas redes, em entrevistas, em debates. Colocar meu nome representando o PCB para dizer assim, olha bicho,
Pernambuco, que é uma terra de luta, que é uma terra com histórico de rebeldia, que é a terra de Gregório Bezerra, de Davi Capistrano, de Cristiano Cordeiro, das Ligas Camponesas, do Cangaço, do Quilombo dos Palmares. Pernambuco não vai ficar conformado a uma oposição entre direita fora do governo e o falso progressismo aí do PSB. Pernambuco pode muito mais, Pernambuco pode ter em debate um projeto radical, um projeto revolucionário que talvez não tenha capacidade plena agora de ganhar. E eu digo que talvez porque eleição é cheia de surpresa. Talvez não tenha capacidade de ganhar, mas vai ser fundamental nesse debate a gente construir desde já uma força política para ampliar os horizontes, para mostrar que, bicho, a gente pode muito mais. A gente deve pedir muito mais. A gente deve lutar por muito mais, não se conformar com isso. Tem uma famosa frase que é: sejamos realistas, exigimos o impossível. E o impossível é só o que não foi alcançado ainda. E é possível alcançar muito mais. Então veja, no debate sobre o que é um governo progressista, a nossa posição é muito clara. Veja, um governo progressista, via de regra, é um governo do capitalismo com alguma preocupação social. A gente quer muito mais. A gente quer política de moradia popular séria. A gente quer enfrentar a máfia dos transportes e quer passe livre, quer baixar radicalmente o preço das passagens. A gente quer uma outra política urbanística e de mobilidade que faça com que a cidade não seja um parque de diversão para as construtoras e para as empresas de ônibus. A gente quer uma política de valorização e defesa do servidor público, uma política que amplie de verdade, de maneira substancial, o acesso à saúde, à educação, à cultura, ao lazer, à assistência social, que combata a violência policial, que combate o encarceramento em massa, as várias expressões do racismo institucional, que valorize a cultura local, especialmente aqui em Pernambuco, né, que tem uma tradição cultural muito rica, que é abandonada. Cansei de ver a prefeitura e o governo do estado chamarem artistas de fora, pagando 300, 400 mil e atrasando o salário dos artistas locais, pagando uma miséria. E tudo isso, é claro, é possível a gente pautar isso, a gente ir conquistando. Isso só vai ser completo no socialismo. Isso só vai ser completo com a revolução. Mas dá desde já para a gente criar um novo futuro, para a gente criar um novo mundo, para a gente dizer, olha, progressismo, legal, mas é muito pouco. Eu quero muito mais. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de curtir, compartilhar, ativar o sininho e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.